Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho conforme escreveu Mateus. Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 2. Como de costume, nós temos a mensagem antes das cantatas, porque após as cantatas vem aquela questão de ir embora, de confraternizar e toda aquela ansiedade. E nós estamos aqui no início, então, mais atentos, eu pego melhor da atenção dos senhores. Mateus capítulo 2, do verso 1 até o verso 12, será a leitura e diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias, irmãos, aqui: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Os magos levaram presentes para Jesus. Estavam de posse de presentes. Nós vamos falar um pouco a respeito da natureza desses presentes, mas a nossa temática desse ano com o Coral Perfeito Louvor: Jesus, nosso tesouro. Embora eles tenham levado presentes para honrar o rei dos judeus que havia nascido, o maior tesouro era o próprio rei dos judeus, o nosso Senhor Jesus. Por que Jesus é o tesouro do Natal? Por que ele é a maior preciosidade desse tempo, eu diria, da história da humanidade, o maior presente que nós já recebemos? Primeiro, Jesus é o tesouro do Natal porque no Natal de Jesus há milagre. No Natal de Jesus sempre há milagre. Natal é um momento diferenciado na nossa sociedade, um momento no qual as pessoas se confraternizam, as famílias se ajuntam, às vezes um parente ficou o ano inteiro aborrecido com o outro e aproveita o Natal para pedir perdão, confraternização. É um momento que coisas diferentes acontecem no seio das famílias. Mas percebam que o Natal de Jesus tem milagre. Estes magos, e aqui para a gente tirar um pouco essa mística, magos, a Bíblia usa essa palavra, parece que são bruxos, mas na verdade magos são astrólogos. Eles eram provenientes do leste ou do oriente, como a Bíblia diz. Nada na Bíblia afirma que eram reis ou que eles estavam em três. Nós temos essa mística nessa visita dos magos. A ideia que se tem é que eram 3 homens. A ideia que se tem é que eles visitaram Jesus logo que ele nasceu. É outra mística. Porque vejam que no fecho da sua narrativa,
Mateus fala que eles encontraram José, Maria e o menino aonde? Em casa. Muito provavelmente Jesus já tinha mais de um ano aqui. Muito provavelmente, os estudos apontam para isso. Mais de um ano de idade. Tanto que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, para atingir e todas aquelas crianças que haviam nascido naquele tempo, e talvez alcançar esse rei dos judeus. Então veja que os seus presentes indicavam grande riqueza. Não significa que eles eram reis. Muitos, para não usar a palavra mago, colocam os 3 reis do Oriente. Eles eram magos mesmo, ou seja, astrólogos e não astrônomos, tá? É diferente. Depois você chegar em casa, pesquisa. Há uma diferença absurda nisso aí. Eles estudavam os astros e os seus presentes indicavam essa grande riqueza encontrada apenas na nobreza daquela época. Eram homens da alta nobreza. A expressão magos tem a sua origem na palavra mágica, exatamente nessa palavra. E este título era normalmente reservado àqueles que consultavam as estrelas para prever ou conhecer o futuro, uma prática comum naqueles dias. Era comum em toda a Palestina, em toda aquela região, pessoas consultarem o céu para verem acerca do futuro. E veja que eles perceberam o que haveria de acontecer no futuro, o rei dos judeus. Eles não eram praticantes de bruxaria, eu vou usar essa palavra mais direta para artes mágicas de bruxaria ou coisas dessa, não eram desse time, mas eram conselheiros que serviam aos poderosos reis daqueles dias. Veja que o texto bíblico sinaliza que eles avistaram a estrela de Jesus no Oriente, em suas terras. Eles perceberam uma mudança radical nos astros. Há quem diga que houve uma conjunção de planetas, o que provocou uma luminosidade diferenciada nos céus. Aí é voar muito na maionese mesmo. Outros afirmam que uma estrela de fato conduziu esses homens até o Oriente. E Mateus deixa claro isso aqui. Os irmãos podem perceber no verso 9, após esse diálogo que a comitiva tem com Herodes, e o reverendo Sproul, quando estudou esse texto, ele disse o seguinte, que essa comitiva poderia ter 3 ou 300 homens. Veja que Jerusalém ficou toda alvoroçada, então tinha peso. Era gente de peso que estava chegando ali em Jerusalém. Então Herodes ficou ali alvoroçado, Jerusalém ficou alvoroçada, eles saíram da presença de Herodes, e aqui no verso 9 diz, no verso 10 diz, e vendo eles a estrela, eles avistaram a estrela novamente, a estrela continuou conduzindo esses homens até o local onde Jesus e os seus pais estavam. Então, o fato, irmãos, nós não sabemos como aconteceram essas coisas, nós não sabemos como que houve essa manifestação dos astros, ou como Deus sinalizou o nascimento do Redentor, mas o fato é que houve uma obra milagrosa de Deus para guiar aqueles homens a um determinado local. Deus estava operando para que aqueles homens chegassem onde Jesus estava. Ignoramos como os magos sabiam que estavam à procura do rei dos judeus. Mateus não nos dá essa informação, ele não nos dá detalhadamente. No entanto, o evangelista nos diz que eles haviam visto a estrela no Oriente e foram adorar Jesus. Isso é bastante estranho. E adorar um bebê que havia acabado de nascer. Eles não foram apenas honrar, eles perceberam que no céu houve uma mudança muito grande. E o que estava acontecendo na terra era algo sobrenatural. E aquilo nunca mais se repetiu na história. Uma estrela que sai conduzindo estudantes dos astros a um determinado local. E nós não sabemos como que esses estudos deles apontaram que era de fato o rei dos judeus. Não sabemos. Mas algo singular aconteceu há 2000 anos atrás, ali no Oriente. Então, o evangelista nos diz que aqueles homens viram a estrela de Jesus e foram adorá-lo.
É importante destacar isso. Eles não foram apenas honrar uma personalidade, uma pessoa. E eu fico pensando que a comitiva, quando chega à casa de Jesus, uma casa humilde, não era um palácio, não era o que se esperava de alguém da realeza, era uma casa humilde. E mesmo assim, a despeito daquela imagem externa, eles adoraram o menino. Eles honraram o menino como Deus. É importante destacar aqui, irmãos, que desde o seu nascimento, Jesus é retratado como Deus. Pessoas pagãs que não eram judias e que não conheciam a história do povo hebreu, foram despertadas pelo soberano Deus a adorarem a Jesus como Deus, único Deus, um Deus singular. Então o Natal de Jesus é um Natal de milagres, onde milagres de fato acontecem. Tem um hino do nosso Inário Novo Cântico, um hino de Natal, que diz o seguinte, que ele nasce para que nós possamos renascer. Ele vive para que nós possamos reviver. É um milagre de Natal. É Jesus de fato nascendo nos corações. Mas além de haver milagre, uma outra razão de Jesus ser o tesouro do Natal é que o Natal de Jesus revela os nossos corações. O Natal de Jesus sempre traz à tona o que está no íntimo do nosso coração. Perceba aí na narrativa do verso 3 ao 8 que Herodes ficou alarmado, porque o nascimento de um rei profetizado significava uma clara ameaça ao seu reinado. O nascimento de um rei que fora prometido significava uma clara ameaça ao seu reinado. E a chegada da comitiva dos magos colocou a cidade inteira em alvoroço. Eu mal comparo isso em algumas situações que a gente vê umas comitivas diferentes chegando, homens todos vestidos de preto em determinados lugares, causa aquele impacto, né? Você está ali, chega aquela comitiva. Então, não eram pessoas judias, estava na pele deles, nas roupas deles, eram pessoas estrangeiras que estavam procurando o rei dos judeus. Herodes imaginou que o rei já estava adulto. Onde é que ele está? Porque chamou a atenção internacional. Hoje, se fosse no Facebook, Jesus teria bilhões de curtidas. Seria aí no Twitter, estaria lá em cima. Todo mundo reconhecendo o nascimento do rei dos judeus. Herodes consultou os religiosos e percebeu que Miqueias, ele consultou os religiosos, os escribas, e perguntou o que é que está acontecendo. E daí, de fato, os escribas responderam, o profeta Miqueias, há alguns séculos, profetizou sobre o nascimento do rei dos judeus. De fato, ele iria nascer em Belém da Judeia. Herodes, então, dissimuladamente chama os magos em particular. Eu acho impressionante que os evangelistas aqui que escreveram os evangelhos, quando eles destacam algumas passagens, eles querem nos chamar a atenção. Ele chamou os magos em secreto, a comitiva, disse, olha, se vocês encontrarem, me falem aqui, assim, sem muito estardalhaço, para que eu possa ir lá adorar o menino, porque Herodes não queria que Jerusalém soubesse que os magos haviam contado para ele onde o menino estava, porque a intenção de Herodes era eliminar a criança, executar Jesus. Na verdade, irmãos, Herodes não queria adorar o menino, ele estava mentindo, agindo com dissimulação. Na verdade, Herodes intencionava matar o menino. Veja que o Natal revela o que há nos nossos corações, revela o que está no coração humano. Isto evidencia o tanto que o coração humano é mau e perverso, mesmo numa época da chamada confraternização universal, retratada pelos presentes. E o famigerado amigo oculto. Eu não gosto de usar essa palavra sorte, mas eu não me dou bem em amigo oculto. Sempre saio no prejuízo. Eu não sei se isso acontece com você. Você se esforça, compra um presente bonito, entrega, e ultimamente eu tenho pensado o seguinte, é ato gracioso. Eu dou sem esperar nada, porque senão vou me frustrar. Então, o Natal, muitas vezes, é interesseiro.
As pessoas estão ali trocando presentes, elas estão dando, mas elas querem receber o presente. Não são atos pura e meramente graciosos. O Natal revela o que está no nosso coração. Revela o nosso egoísmo. Revela a necessidade que nós temos de Deus em todo o tempo. Talvez você fique estarrecido quando lê esse evangelho e percebe que um rei, uma autoridade, queria matar um bebê, entre aspas, inocente, uma criança de pouco tempo de nascida. As nossas autoridades fazem isso o tempo todo, os nossos políticos. Eles continuam matando muitas crianças. Muitas. Uma má gestão, uma gestão irresponsável. Então não fique estarrecido com Herodes. Herodes é apenas uma ponta do iceberg da maldade humana. E chega ao ponto de querer eliminar o maior tesouro do Natal, que é Cristo. O maior tesouro do Natal, eu sempre, quando tenho oportunidade de falar nas cantatas e nas minhas pastorais, do boletim e tudo, eu sempre digo, irmãos, Natal não é Papai Noel, para com isso. Para com esse negócio de Noel, para com esse negócio de neve. Brasília nem neva. Nem neva. Isso não faz sentido. O Natal é Cristo. O Natal é o presépio com Cristo. Mesmo tem aquela galinha ali toda colorida, mas é o presépio com Cristo. Isso é o verdadeiro Natal. Então, Natal revela o que está nos corações. E muitas vezes não é algo muito bom que nós iremos encontrar ali. Nós iremos encontrar amargura, inveja, rancor, ambição e daí por diante. Mas além de haver milagre e revelar o que há nos corações, como um bom presbiteriano, tem outras razões que nós poderíamos destacar, mas eu vou parar por aqui. Uma outra razão de Jesus ser o nosso tesouro de Natal é que o Natal de Jesus nos leva a adorá-lo. Quando de fato nós entendemos, assimilamos pelas Escrituras o que é o Natal, todas essas celebrações adicionais de confraternização com a família, e isso fica em segundo plano, porque nós somos compelidos a adorar a Deus pelo advento de Cristo. Hoje pela manhã, eu tive a maior alegria de dar uma aula sobre a encarnação de Jesus. Eu confesso aos irmãos que é um dos assuntos que mais despertam, eu não gosto de falar essa palavra paixão, mas que mais despertam a minha vida para falar do Evangelho, é sobre a encarnação do Verbo vivo de Deus, Cristo Jesus. É impressionante. Nós não vamos encontrar na literatura, nós não vamos encontrar na história da humanidade, nós não vamos encontrar em nenhum povo da face dessa terra, um Deus que se coloca na condição limitada da humanidade. Um Deus que se coloca na nossa condição fragilizada. Um Deus que foi um bebê, frágil, dependente de todos os cuidados de sua mãe. Nós não vamos encontrar isso em literatura, em povo, em cultura alguma. Pois o nosso Deus, como diz João 1,14, se fez carne. Ele se fez carne, ele se colocou na nossa condição humana, limitada. E isso é impressionante. O advento de Jesus é algo que deve brotar nos nossos corações adoração. A jornada desde o Oriente fora longa e perigosa. Muitos falam que é da atual Turquia, que aqueles homens viajaram até Jerusalém. E quando a estrela guia os levou até Maria, José e o menino, eles estavam repletos de alegria. O Natal, quando nós encontramos o verdadeiro tesouro, nosso coração é tomado de alegria. Não porque eu vou rever um parente antigo. Eu sei que para alguns parentes às vezes é uma tortura rever alguns outros parentes, né? Mas não porque vai ter aquela festa, aquele jantar, aquele momento. Mas a alegria que esses homens sentiram foi o cumprimento da sua jornada. E vejam, irmãos, é impressionante, eles viram só um bebê, uma criança.
talvez estivesse começando a andar. E eles entregaram os seus presentes e adoraram o menino Deus. Estavam repletos de alegria, entregaram suas ofertas, e aqui eu quero dar um destaque a isso: ouro, incenso e mirra. Os teólogos afirmam que estes presentes são simbólicos e apontam para a vida e a obra de Jesus de Nazaré. Ouro, incenso e mirra apontam para a trajetória do nosso Senhor. O ouro era a única opção adequada para se presentear um rei. Era o único presente que, de fato, a realeza usava. Porque esse metal, ouro, naquele tempo, era usado pelos nobres. Somente os nobres, alta nobreza, com as suas joias, os seus tesouros, nas suas casas, nas suas torneiras, nos seus umbrais, nas suas ornamentações domésticas e daí por diante. Era um metal da alta nobreza. Então, é o único aqui que está dentro do contexto de honrar um rei. É o ouro. E Jesus é rei, como diz a Bíblia. Ele assume a posição de rei dos reis e senhor dos senhores. Um outro presente é a mirra. E aqui a mirra tem muita... Aliás, eu vou destacar o incenso primeiro. O outro presente era o incenso. E no mundo antigo, o incenso era usado pelos sacerdotes. Simbolizava aroma e fragrância suave das orações do povo de Deus. No Antigo Testamento era usado dessa maneira. Aquela fumaça que subia como um perfume aromático para Deus. E quem usava esse instrumento era o sacerdote. O sacerdote se apresentava diante de Deus e oferecia ofertas pelas faltas e os pecados de toda uma nação. E Jesus é o nosso sumo sacerdote por excelência. Ele se apresentou como oferta pelo pecado de uma vez por todas. Quando ele vai ao madeiro, ele expia, ele redime, ele paga a nossa dívida, ele remove o nosso pecado. E nós não precisamos mais fazer absolutamente nada para que os nossos pecados sejam perdoados, porque Cristo já fez tudo na cruz do Calvário. Ele é o sumo sacerdote por excelência. O terceiro presente é a mirra, e esse aqui é o mais controverso de todos, porque a mirra é um tipo de perfume. Eu não sei quem já teve contato com mirra, eu já tive. É um perfume muito cheiroso. E a mirra geralmente era utilizada no processo de embalsamamento de corpos. Preparava-se o corpo, colocava muitas especiarias, entre essas especiarias, a mirra. E aqui aponta exatamente para a morte de Jesus Cristo. Ele haveria de morrer. Tinha necessidade de que ele padecesse. Então vejam que, consciente ou inconsciente, e aí eu não posso dizer aos irmãos se foi consciente ou inconsciente, como eu não sei de que maneira essa estrela os guiou, que Mateus não relata, mas os presentes que eles entregam atestam a missão do nosso Redentor. Desde nenenzinho, a missão de Jesus, que era padecer por um povo e continuar reinando pelos séculos dos séculos. Então, meus irmãos, isso não deveria surpreender, uma vez que Maria e José receberam o seguinte anúncio quando levaram o menino ao templo. Isso está descrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versos 34 e 35. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lucas 2, 34 e 35, quando eles foram consagrar o menino no templo. Então vejam que a vida de Jesus já estava toda tracejada pelo Eterno. Ele tinha uma missão altamente delineada. Na Netflix, essa semana, está tendo um repúdio por boa parte da cristandade. Várias organizações, especialmente reformadas, estão se levantando contra a Netflix. A Netflix há muito já tem se revelado de um viés progressista.
defendendo o aborto, defendendo a homossexualidade e atentando contra a religião, especialmente o cristianismo. E eles lançaram um filme em que colocam Jesus como homossexual. Ou está perto de lançar, eu não sei se já lançaram, mas normalmente eles mandam uma prévia. E há uma carta de repúdio das organizações evangélicas mais sérias desse país contra a Netflix. Deve haver um boicote mesmo, porque é um atentado contra uma doutrina vital ao cristianismo, que é a doutrina de Cristo. Quem foi Jesus? Então, meus irmãos e visitantes e amigos, eu quero concluir dizendo que essas são algumas razões pelas quais Jesus é o tesouro do Natal. No Natal de Jesus há milagre, o Natal de Jesus revela os corações e o Natal de Jesus nos leva a adorá-lo. A celebração do Natal tem os seus momentos bons, apesar de ser um tempo de bastante consumismo, a violência aumenta bastante, temos que ter mais cuidado, parece que as pessoas estão loucas por dinheiro para o momento lá das festas. Nós estamos num país que ainda está com convulsões na política, na economia, e conflitos entre os povos, irmãos, e também a manifestação do egoísmo. É um tempo difícil, mas é um tempo que revela muitas coisas boas. O Natal tem as suas histórias de bondade, de alegria, de paz, de confraternização. Mas o Natal bíblico é o Deus eterno se revelando aos pecadores. Esse é o Natal bíblico, aos pecadores perdidos, através da encarnação do seu Filho Jesus Cristo, o nosso maior tesouro. Eu reitero uma citação que eu já fiz aqui do reverendo John Piper, que é um pastor batista norte-americano. Ele disse o seguinte sobre o Natal: o Natal é o céu tocando a terra, o infinito se manifestando através das limitadas realidades humanas. Isso é o Natal. O amor e a graça que brotam de uma manjedoura têm ultrapassado limites e tocado corações humanos há 2 milênios. Essa é a grande verdade dos séculos. Então, que Deus possa essa noite aplicar essas palavras aos nossos corações, especialmente aos nossos visitantes, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, possa trabalhar o que nós acabamos de expor em vossos corações. Amém.